Salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro e hoje eu vim falar de apenas um fundo imobiliário, que é o Gari 11. É um fundo imobiliário que tem sido noticiado bastante, tanto aqui no YouTube quanto em jornais de notícias, por causa das atividades da sua gestão. E hoje eu vim trazer aqui várias informações publicadas pela própria gestão para embasar você na sua call de investimento. Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. O Gari 11 é um fundo imobiliário de tijolo, do segmento híbrido, ou seja, exerce atividades tanto de logística quanto de renda urbana. E isso é um pouco diferente dos fundos híbridos que nós temos em negociação, porque eles optam por fazer atividades de galpões logísticos e lajes corporativas, que são os escritórios, diferente um pouco do Gari 11. O que confere ao Gari 11 uma vantagem competitiva, porque o segmento de lajes corporativas no momento ele não está muito bem, enquanto que o de renda urbana sim. Então o Gari 11 ele consegue te entregar um dividend yield de mais de 11%, ou seja, quase 1% ao mês de dividend yield, enquanto que os outros fundos do segmento híbrido entregam ali 8, 9, um pouco menos, um pouco mais. Então o Gari 11 ele já tem essa vantagem. Falando um pouco mais dos números do fundo divulgados pela própria gestora. Vamos lá. Então vamos lá as informações. O que nós temos antes, o que era previsto e o que nós temos hoje para o fundo. Com relação ao patrimônio líquido, antes o que nós tínhamos era um patrimônio líquido de R$500 milhão. O fundo ele previa um patrimônio líquido de 1 bi e ele conseguiu realizar 1,16, ou seja, bem acima do previsto. A tipologia dos imóveis antes era 100% para logística, agora você tem logística, renda urbana, que antes era 70% logística, agora é quase 50-50. Mas esse número aqui também já foi alterado, e mais para frente você vai ver o porquê. A quantidade de imóveis era 5, o previsto eram 12, agora são 25. Diversificação dos inquilinos, antes era 3, agora são 6. Prazo médio dos aluguéis, isso aqui é muito importante. Quanto mais longo, melhor. Eram 9 anos, o previsto era 11 anos e meio e agora são 15 anos. Isso aqui te traz uma previsibilidade bastante interessante nos seus dividendos. A atipicidade dos aluguéis. 100% dos aluguéis são atípicos. Muito forte isso e muito positivo. A alavancagem financeira reduzindo bastante, quase metade. Antes era 42%, agora é 23%, quando que o previsto era 26%, ou seja, muito forte esse resultado. Base de investidores, antes era 81, agora são 243 mil. Liquidez diária era 1,5 milhões, agora são 5,1 milhões. E dividend yield, antes era 10,8, agora são 11,4, praticamente 1% ao mês de dividendo. Então aqui você tem um panorama geral das informações do fundo. O que você tem que olhar? Eu tenho um aumento além do previsto do patrimônio líquido. Eu tenho uma diversificação de atividades do fundo, que antes era só logística, agora é logística e renda urbana. Uma quantidade acima do previsto de imóveis. Diversificação do inquilino. Prazo médio de aluguéis crescendo. Atipicidade dos aluguéis, 100% atípicos. Alavancagem financeira reduzindo, base de investidores aumentando, liquidez das cotas, das negociações aumentando e dividend yield aumentando. Então você já tem basicamente o que era antes, o previsto e o que se efetivou de praticamente todas as informações do fundo. Mas ainda não acabou. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora de um outro segmento do fundo, que são as diversificações geográficas, de atividades, de tipologias e por aí vai. Nós temos aqui um fundo, ele tem cerca de 25 imóveis, segmentado em 2 tipos de atividade, que são logísticas e renda urbana, como você já sabe. 100% dos contratos dos aluguéis são atípicos. Isso aqui é extremamente positivo, porque em caso de não cumprimento, você tem uma multa integral do que foi estabelecido. O prazo médio de aluguéis extremamente longos, acima de 15 anos. Número de inquilinos, 6. E localização geográfica, o fundo está localizado em 10 estados do Brasil, que a tipologia é quase 50-50, renda urbana e logística. Mas, mais uma vez, a gente vai ver que isso aqui já alterou. A maior participação do fundo ele está no Rio Grande do Sul, depois São Paulo e por aí vai. A distribuição por inquilinos, ele está muito concentrado no Bet, Mateus e no Grupo Pão de Açúcar. Isso aqui já não me agrada tanto, porque ele está muito concentrado em poucos players e players de varejo. Costumam aí sofrer bastante com alta de juros, com inflação,
que é o que nós temos hoje no contexto econômico. Então isso daqui não me preocupa, isso aqui me preocupa, mas como o fundo ele tem uma espacialização muito grande e uma diversificação de atividade e os contratos são 100% atípicos, então me dá uma tranquilidade um pouco maior. Caso algum integrante desses três maiores aqui, por algum motivo, não honre com seus contratos, eles vão ter que pagar uma multa de 100% do contrato estabelecido. Então o fundo ele te dá esse respaldo. Lembra que eu falei que aqueles três segmentos me preocupavam um pouco? Mas por que não preocupa tanto assim? Porque olha a qualidade dos inquilinos que o fundo tem. Ele só tem inquilino AA Plus e AAA. Então você tem inquilinos de excelente qualidade e você pode ver a participação que cada segmento de atividade dos inquilinos tem no resultado do fundo. Setor alimentício, ele tem 16%, setor de gás industrial, 2%, bens de consumo, 27%, varejo, 27%, varejo, 24% e alimentos, 3%. Então você tem uma qualidade dos inquilinos muito forte. Só esse segmento que me preocupa um pouco. O segmento de varejo ele é muito concentrado no fundo, o que me preocupa dado os contextos econômicos atuais. Mas o fundo, ele, como eu já disse, ele se respaldou em dar essa garantia para os seus investidores. Essa aqui é uma informação muito interessante que o fundo divulga para a gente. É o comparativo dele com os outros players com relação ao dividendo. Você tem aqui, ó, Gari 11, um dividendo de 11,5%. E ele se compara no segmento de logística. Você vê aqui, ó, segmento de logística. A média do segmento é 9,3%. E você tem os principais players desse segmento, que é a HGLG, BTLG, XPLG, entre outros. Então, na média do segmento logístico, o fundo Gari 11 ele distribui mais dividendos. E ele se compara também com o segmento de renda urbana. E a média desse segmento é 10,8%. Ele está em 11,5%. Você tem alguns fundos que distribuem mais do que ele, mas ele está acima da média do setor. Então ele segmentou FIIs logísticos, FIIs de renda urbana e FIIs híbridos, que é a classificação dele final, né? Então a média dos segmentos dos fundos de tijolo híbrido é 9,4%. E ele está bem acima da média desses segmentos também. Então você tem o segmento logístico, o segmento de renda urbana e o híbrido, que engloba essas duas atividades. E o fundo Gari 11 ele está acima da média de ambos os segmentos, seja nas atividades individualizadas, seja nas atividades em contexto global. Analisando alguns outros números do fundo, o valor da cota está cerca de R$ 9,00, ou seja, uma cota bem acessível. O dividend yield nós já sabemos, o P sobre VP 0,98, ou seja, mesmo sendo um fundo de excelente qualidade com ótimos dividendos, ele ainda está barato. Está com 2% de desconto, mas está. É um fundo com um ótimo momento de entrada. Você não necessariamente vai entrar nele agora porque eu estou falando. Eu só estou te mostrando que, caso você tenha um interesse no fundo, é um ótimo momento. E ele apresentou uma variação positiva de rentabilidade de 8,34% nos últimos 12 meses. Em um contexto em que todos os fundos estão desabando, o Gari 11 ele tá entregando para você uma rentabilidade positiva. Lembra que eu falei que aquele peso de segmento logístico e de renda urbana ele iria alterar? É por causa dessa notícia aqui, porque o Gari 11 ele comprou 15 imóveis do Carrefour. Então, o que nós temos de relevante? A aquisição de 15 imóveis do Grupo Carrefour por 725 milhões. Os contratos de locação feitos pelo fundo são de 13 anos e eles também são atípicos. Então, você mantém aqueles 100% dos contratos atípicos do fundo. A ABL que o fundo comprou corresponde a 264 mil metros quadrados. É muita coisa. 67% do fundo em imóveis em renda urbana e 33% em galpões logísticos. Você viu que estava quase 50%, 51% renda urbana e 49% logístico. Agora esse peso aqui ele foi alterado, foi para 67% de renda urbana e 33% em logística. Mas o objetivo do fundo é ter mais ou menos ali 50-50. Então o que eu acredito que o fundo irá fazer? Ele irá fazer novas subscrições de cota para que ele se capitalize e use esse dinheiro para fazer a aquisição de novos galpões logísticos, que é para manter essa paridade de renda urbana e galpões logísticos para reduzir o risco do fundo. Então vamos à nossa simulação que nós sempre fazemos com quase todas as ações e fundos imobiliários que falamos aqui.
Se nós fizermos a aquisição de 100 cotas do fundo, nós temos um valor investido de R$ 900 e estamos recebendo R$ 9 de dividendos mensais. Olha que interessante. Ao fazer essa aquisição de 100 cotas, o fundo ele já te dá o valor suficiente para só com os dividendos você ter dinheiro para conseguir uma nova cota. Ou seja, você não precisa mais investir para fazer a aquisição de uma nova cota. O fundo ele já te paga esse valor. Se você fizer a aquisição de 200 cotas, você vai estar ganhando R$ 18 por mês. Então você já consegue comprar 2 novas cotas do fundo somente com o dividendo que ele te entrega. Se você tiver 1000 cotas do fundo, você está ganhando R$ 90. Então você percebe isso que eu estou fazendo com vocês? Eu estou entregando para vocês uma quantidade de cotas que o fundo por si só já te paga o reinvestimento que você fez nele. Ele já te paga em dividendos mensais um valor suficiente para você comprar uma nova cota. E assim você investe mais, assim você vai comprar 2 novas cotas. Você faz novos investimentos, você vai comprar 3, 4, 5 novas cotas somente com o valor que o fundo está te pagando mensalmente. Fora os aportes que você vai fazer, se você reinvestir esse dinheiro, você vai gerar uma bola de neve muito forte. E quando você menos espera, você já vai estar vivendo os dividendos desse fundo. Se você fizer a aquisição por fim de 10.000 novas cotas, você investiu R$ 90 e você está ganhando 900. Você investiu R$ 90 mil e você está ganhando R$ 900 por mês. Porque nesse nível de investimento você consegue comprar 100 novas cotas do fundo só com os dividendos. Vocês percebem como que eu analisei o fundo? Eu analisei contratos, patrimônio líquido, cotistas, liquidez, quantidade de imóveis, diversificação geográfica, qualidade dos inquilinos, dividendos comparativos com setores específicos e com setores gerais, a qualidade, notícias sobre o fundo, você precisa estar sempre atualizado com o que está acontecendo, e fizemos uma simulação do quanto que a gente ganharia de dividendos mensais dado um determinado nível de investimento que nós fizemos no fundo. Então, para você construir o seu racional de investimentos, você precisa analisar todos esses setores. Ainda existem mais coisas que você precisa analisar, mas eu não trouxe aqui porque vai estender demais o vídeo. Tem a quantidade de taxas que o fundo cobra, quais taxas o fundo está cobrando, comparativo de crescimento de receita, de custos, isso aí a gente deixa por uma outra hora. Mas o que eu queria é que você conhecesse o fundo. Se alguém te perguntasse, pô, você conhece o Gary, você investe no Gary 11? Você conseguiria falar bastante tempo do fundo, pouco tempo do fundo? É isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um embasamento para fundamentar o investimento de vocês e fazer com que vocês ganhem dinheiro. E nesse sentido, vocês têm os e-books aqui do canal e em breve um vídeo explicando o que você precisa fazer para analisar cada setor. O que olhar, o que é positivo, o que é negativo. Então eu estou com os e-books aqui na descrição, os e-books estão aparecendo aí na tela. Eu realmente sugiro que vocês deem uma lida nesses e-books, tem como construir uma carteira, como investir em fundos imobiliários, como analisar uma ação, como diversificar, ter renda de dividendos. Então tudo que vocês precisam analisar para construir o seu embasamento do mundo de investimento, seja em fundos imobiliários, seja em ações, estão nesses e-books. Você não precisa analisar vários vídeos, é só você dar uma lida lá. E o que você tiver de dúvida, você pode perguntar para mim que eu respondo. Tem o meu Instagram, tem aqui os comentários do YouTube, eu vou te responder, eu quero te ajudar, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu!